O sistema está se desagregando, novas formas de articulação ainda não surgiram, certo? E o resultado prático é pessoas muito inseguras. E pessoas muito inseguras são muito suscetíveis a reagir a apelos de ódio, de gritaria, coisa do gênero, porque se sentem perdidas. Nós temos transformações profundas, né? No essencial, nós temos três desafios. Um, que é o ambiental. Não é só o clima, que é um desastre que está se avolumando de maneira dramática, mas nós temos a liquidação da vida nos mares, no solo. Nós em 40 anos perdemos 52% dos vertebrados do planeta, até os insetos estão desaparecendo, as abelhas estão desaparecendo, a polinização está se fragilizando. Nós temos um excesso de quimização de tudo, inclusive gerando problemas, a expansão do câncer no mundo, etc., por excesso de produtos químicos, coisas do gênero na alimentação, né? Nós temos a liquidação da cobertura florestal do planeta, né? Nós temos uma invasão de plástico por toda a parte, é uma coisa completamente surrealista. Então, em termos ambientais, nós temos desafios que são realmente dramáticos. Nós estamos destruindo o planeta, essa é a realidade. Somos 7,7 bilhões de habitantes. Quando nasceu meu pai, éramos 1,5 bilhão, né? Hoje somos 7,7 bilhões e todo mundo querendo consumir mais. Isso não funciona. O segundo eixo é a desigualdade. Certo? Nós estamos destruindo o planeta, mas em benefício só de uma minoria. Certo? Nós temos a ampla maioria da população está em situação difícil. Nós temos 4 bilhões de pessoas que o Banco Mundial classifica como não tendo acesso aos benefícios da globalização, que é uma forma elegante de dizer que eles são pobres, né? Nós temos 820 milhões de pessoas que passam fome, está aumentando. Nós temos nos países africanos, nós temos setor informal na faixa de 70% da população, você não tem como ganhar a vida, né? No Brasil nós temos um setor informal que atinge enfim, níveis da ordem de 40%. Enfim, realmente temos um problema, né? Só a mortalidade infantil são cerca de 15 milhões de crianças que morrem por ano de fome ou no acesso à água limpa. Sabemos onde estão, custa uma merreca e não se faz nada. Então temos o problema ambiental e o problema social como dois eixos fundamentais para a gente resolver. Onde estão os recursos financeiros para financiar essas políticas? Porque nós sabemos o que fazer, está nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, temos as tecnologias e o dinheiro está onde? Por exemplo, em paraísos fiscais. Em 2012, para um PIB de 73 trilhões de dólares, portanto, volume de produção no mundo, nós temos cerca de 30 trilhões em paraísos fiscais. Isso não funciona, né? Porque, na realidade, nós temos um sistema em que os ganhos financeiros são muito mais importantes do que os ganhos produtivos. O PIB no mundo aumenta da ordem de 2,5% ao ano. O lucro de aplicações financeiras, né, compra papéis, bancos, especulação com moedas, com commodities, etc., todos os processos especulativos rendem entre 7% e 9%. Onde vai o dinheiro? Vai para onde rende mais, né? É tão simples assim. E, portanto, o nosso problema é que o sistema financeiro navega no planeta e não temos governo planetário, enquanto os governos são nacionais, cada um tenta puxar para o seu lado. Então você tem um desajuste radical, né, uma disfuncionalidade, porque sabemos o dilema que é o meio ambiente, a desigualdade, e as finanças e as coisas não se trozam para um resolver a situação do outro, né? Então esse é o dilema, né? Nós sabemos que nós temos que ter uma economia viável, um sistema ambientalmente sustentável e um sistema que socialmente seja justo. Essa é a equação que a gente tem que resolver. Então, na realidade, nós temos uma perda de capacidade de governo, de rédea sobre o processo. Isso abre espaço para governos, enfim, que são eleitos pela gritaria, por dizer que são antipolíticos.
e, na realidade, desagrega a própria democracia, né? Nós somos muito ameaçados, né? O sistema está se desagregando, novas formas de articulação ainda não surgiram, certo? E o resultado prático é pessoas muito inseguras. E pessoas muito inseguras são muito suscetíveis a reagir a apelos de ódio, de gritaria, coisa do gênero, porque se sentem perdidas, né? Olha, nós vamos pegar o mecanismo de financiarização. Eu dou um exemplo que ajuda as pessoas a entender, porque um bilionário se aplica o seu dinheiro. Ele não vai fazer investimentos que dá trabalho produzir. Ele compra papéis. Se ele compra papéis que rendem modestos 5% ao ano, 1 bilhão rende R$137 mil ao dia. No dia seguinte, o dinheiro dele rende sobre 137 mil, mais o bilhão inicial, e gera a chamada bola de neve financeira. Isso permitiu a situação atual em que temos no mundo 1% que tem mais do que os 99 seguintes, ou a situação brasileira em que você tem 6 famílias que têm mais do que a metade mais pobre da população, né? Surgiu, a Forbes apresentou um estudo sobre os 206 bilionários do país. É muito interessante. Vocês pegam Joseph Safra, certo? Dono do Banco Safra, ele tem um patrimônio pessoal, né? Não é a renda, é patrimônio acumulado de 95 bilhões, e nos últimos 12 meses ele aumentou em 19 bilhões. Ele não vai investir, porque dá trabalho, certo? Desses bilionários se contam nos dedos as pessoas que produzem alguma coisa. O que está acontecendo? Quando você desloca o uso dos recursos para aplicações financeiras especulativas e grande parte migra para paraísos fiscais, né? O Brasil tem 2 trilhões de reais em paraísos fiscais, você não está investindo na economia. Quando você não está investindo na economia, você tende a paralisar a economia. Então, nosso problema do emprego não é só as tecnologias e o que vai acontecer com a economia imaterial, coisa do gênero. Nós temos uma fragilização da economia em geral, que ela para. Eles quebraram a economia através, porque você não pode conseguir tanto dinheiro assim para todo o sistema financeiro e ter ao mesmo tempo dinheiro, digamos, para as famílias consumirem, para as empresas investirem e para o Estado poder desenvolver políticas públicas. Gerou-se um dreno. Esse dreno quebrou a economia. Então, isso é o ciclo atual. Nós estamos em crise, certo? A partir de 2013, quando a Dilma tentou reduzir as taxas de juros para reduzir esse tipo de fortunas, entrou em guerra com o sistema financeiro, isso não prestou, já estava condenada, certo? A partir de 2013 nós não temos mais governo, temos boicote, manifestações, etc. Ela se elegeu, mas como disseram, vai se eleger, mas não vai governar, não governou, certo? E agora nós já estamos no 6º ano de paralisia. Brasil são 210 milhões de habitantes, força de trabalho 105 milhões, certo? Desses 105 milhões, empregados, que a gente chama de emprego, ou seja, o cara tem carteira de trabalho, tem horário, enfim, tem uma empresa que pertence, certo? Apenas 33 milhões, certo? Nós estamos falando em 105, apenas 33. O emprego mudou. Uma coisa é dizer que as novas tecnologias, elas ameaçam empregos, né? Saem todos esses estudos, saiu agora da Organização Internacional do Trabalho, o futuro do emprego, né? Em que se diz que tantos empregos, tantas profissões vão desaparecer nos próximos anos, coisa do gênero. A preocupação é muito mais ampla. Mesmo antes dessas transformações, nós já temos uma gigantesca subutilização do trabalho. Toda a discussão de que nós não temos dinheiro para a Previdência, não temos dinheiro para isso, para aquilo, enfim, não está ligada ao que o Estado gasta demais e essas bobagens, né? Toda essa farsa que estão utilizando, né? Mas o fato que você tem uma imensa subutilização da nossa força de trabalho, né? O que acontece quando você tem mais dinheiro no Estado
e que funcionou durante esses anos da década dourada. O Estado tem mais dinheiro. Como ele tem mais dinheiro, ele financia uma parte para o que as famílias precisam que não podem comprar. Eu não compro minha escola, eu não compro meu hospital. Eu tenho que ter acesso. São bens de consumo público. Então, aumentou o SUS, aumentaram a construção de universidades, de escolas, etc, etc. Ou seja, você melhorou ainda mais a situação das famílias, que aumentou sua renda, portanto, o dinheiro de compra, e aumentou o acesso ao bens de consumo público. Melhorou a situação das famílias. Eu fiz um cálculo simples. No governo Lula e Dilma, só o que se reduziu de mortalidade infantil são 300 mil crianças que deixaram de morrer. Tá? Isso é aritmética, não tem complicação. Certo? O que faz o Estado com a outra parte do seu dinheiro? Uma parte vai para consumo público, outra coisa, infraestruturas. Infraestruturas melhoram a produtividade das empresas, infraestrutura de transporte, telecomunicações, etc. Resultado, as empresas se tornam mais produtivas. Esse é o sistema que funciona. Certo? E não é complicado, não precisa ter grandes manuais de economia para entender como o sistema funciona. O que aconteceu é que com o sistema financeiro drenando as famílias, não sei quem ali está endividado, né? Mas no Brasil temos 64 milhões de adultos que estão enforcados nas dívidas, né? Chama negativados, né? O povo chama pessoas com nome sujo. Você travou, as pessoas não estão conseguindo pagar o que compraram, imagina comprar mais. Resultado, você travou a economia, certo? Porque travando a demanda, as empresas não têm para quem vender. Eu achei muito interessante o comentário de um empresário. Ele diz assim, realmente com a quebra dos direitos trabalhistas, está mais fácil eu contratar. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, na realidade, você paralisou a economia e, paralisando a economia, você reduziu os impostos pagos do consumo das famílias e os impostos da produção. Resultado, você quebrou o Estado. Eles quebraram o Estado, só que atribuem isso ao governo anterior, o que é uma farsa, né? Olha, a financiarização é geral, tá? É um processo que está ligado ao fato que o dinheiro deixou de ser moeda impressa pelo governo e passou a ser sinal magnético emitido por bancos. É um sinal magnético que viaja na internet, então o desajuste financeiro é global. O que tem é que no Brasil ele se tornou absolutamente grotesco, porque não tem técnicos, você tem uma população que nunca teve uma só aula como funciona o dinheiro. A gente estuda Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, não estuda como funciona o dinheiro, certo? Então você tem uma fragilidade e as pessoas se deixam depenar de maneira escandalosa. Mas, na realidade, nós temos um sistema que é planetário e que simplesmente se deformou de maneira radicalmente mais forte. Esses caras de Wall Street, todos esses grupos, esses grandes bancos, eles chupam esse dinheiro, mas eles dizem, e vendem ações, as coisas, dizem, não, mas nós reinvestimos. Certo? Aí foram procurar quanto reinvestem. De cada 10 dólares, reinvestem 1. Certo? Porque o resto fica girando na ciranda financeira justamente porque a aplicação financeira rende mais. Nós temos a declaração também assinada de 130 bancos, dos maiores do mundo. Eles têm ativos de 47 trilhões de dólares, para um PIB mundial da ordem hoje de 80 trilhões. E eles declaram mais ou menos na mesma linha, certo? O princípio do respeito aos acionistas, de procurar não financiar projetos que danificam o meio ambiente, enfim, o conjunto desse processo, e pasmem, até transparência sobre seus fluxos financeiros, certo? Tantas empresas e tantos bancos declararem que nós vamos mudar, significa que estão começando a sentir o calor, certo? Por ter muita gente indignada no planeta. Esse negócio não está funcionando, certo? O sistema neoliberal durou 40 anos e não funciona, certo? O Joseph Stiglitz, que foi economista-chefe do Banco Mundial e economista-chefe do Clinton, diz que esse sistema foi um desastre retumbante.
todos esses trabalhos que estão surgindo agora, estão buscando uma coisa, por exemplo, Thomas Piketty, Stiglitz, o Roosevelt Institute, o New Economics Foundation, todos eles estão trabalhando em consertar o que tem, certo? E não sonhando na coisa. Eu estou usando, vocês quiserem podem pegar no meu blog um estudo que chama Além do Capitalismo. Eu estou trabalhando com outro modo de produção. Eu acho que o que a gente está criando não é mais capitalismo. Você tinha era rural, feudalismo, etc., né? Base agricultura. Capitalismo é base indústria. Hoje a base é conhecimento. A base do conhecimento vai gerar outro modo de produção. Nós estamos indo para outra coisa. Nós estamos estudando muito como está se deformando o capitalismo e estamos estudando insuficientemente que novo sistema está se formando, né? E eu acho que estamos evoluindo para alguma coisa realmente nova, né?